E se fosse hoje? E se no meio da sua rotina, enquanto dirige, trabalha, conversa ou até lê estas palavras, o céu fosse rasgado por um som estrondoso? Um som que não pode ser confundido com trovões ou alarmes humanos. A trombeta de Deus. De repente, milhões desaparecem. O motorista do ônibus some, mas o veículo continua em movimento. Um assento vazio na mesa da família revela uma ausência inexplicável. Nas ruas, no ar, nas casas, o mundo inteiro mergulha em pânico. Aviões caem, cidades param, governos entram em colapso. O que aconteceria se esse momento chegasse agora? Onde você estaria? Subindo ao encontro do Senhor ou ficando para enfrentar o caos? Este livro não é um suspense de ficção, mas um convite a encarar uma profecia real, registrada nas Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. 1 4:16-17. Pode parecer distante, mas a Bíblia descreve esse evento como iminente, inesperado e inegociável. Não haverá aviso prévio. Não haverá tempo para desculpas ou arrependimento de última hora. Você já pensou no que faria se acordasse e descobrisse que ficou para trás? Já se imaginou em um mundo sem cristãos, sem igrejas vivas, sem esperança? Já se perguntou o que realmente significa estar preparado para esse encontro? Ao longo destes capítulos, você será conduzido por uma jornada intensa, o silêncio dos cemitérios sendo quebrado pela voz de Deus, a transformação instantânea dos corpos mortais em incorruptíveis, o arrebatamento dos vivos em um piscar de olhos. O encontro glorioso com Cristo nas nuvens, o caos mundial que se seguirá para os que ficarem, o reinado do anticristo e a grande tribulação, a separação final entre os fiéis e os infiéis, a promessa da eternidade com Cristo. Cada cena não é apenas um relato profético, mas um chamado pessoal. Não basta conhecer a teoria, é preciso tomar uma decisão. Porque quando a trombeta soar, só haverá duas realidades: subir com Cristo ou permanecer na terra para enfrentar o maior juízo da história. Este livro não pretende apenas informar. Ele quer despertar, confrontar e transformar. Ele quer que você leia cada página com o coração acelerado, refletindo sobre a pergunta que ecoa do início ao fim. E se for hoje, você está pronto? Se não estiver, ainda há tempo. Mas esse tempo não será eterno. A trombeta pode soar a qualquer momento. Prepare-se, o futuro já está escrito. O próximo capítulo pode começar a qualquer hora. Desde os primórdios da fé cristã, uma das maiores esperanças que sustenta os crentes é a promessa da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, descreveu com clareza esse acontecimento extraordinário. O Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tess 4:16-17. Essa passagem bíblica não é apenas uma figura poética ou uma metáfora de esperança. Pelo contrário, ela é apresentada como um evento histórico futuro, real e literal, que mudará completamente o rumo da humanidade. Quando a trombeta de Deus soar, não será um simples som no ar, mas o sinal de que o tempo chegou ao fim. Imagine a cena: cemitérios silenciosos, jazigos fechados, a poeira guardando as memórias de homens e mulheres que viveram pela fé. De repente, esse silêncio é quebrado pelo som retumbante do céu. As tumbas se abrem, não pela força humana,
mas pelo poder irresistível de Deus. Corpos outrora frágeis, consumidos pela doença e pelo tempo, são restaurados em glória, imortalidade e perfeição. Essa é a promessa. A morte não tem a palavra final. A ressurreição será uma vitória incontestável sobre a corrupção da carne. Jesus mesmo declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. O que parecia definitivo, o que a ciência humana considera irreversível, será revertido pela força criadora do Senhor. Cada sepulcro vazio será um testemunho da fidelidade divina. Entretanto, a Bíblia deixa claro que nem todos experimentarão esse milagre da mesma forma. Aqueles que viveram e morreram em Cristo, os que entregaram sua vida ao Salvador, terão a primazia. Eles ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, os que estiverem vivos e permanecerem fiéis serão transformados em um piscar de olhos e unidos aos ressuscitados para o encontro glorioso com o Senhor. Esse capítulo da história não se limita à doutrina, mas é também um convite à reflexão pessoal. Paulo não escreveu para alimentar a curiosidade, mas para despertar a fé e a preparação. De nada adianta conhecer a profecia se o coração não estiver pronto. A pergunta inevitável surge: e você estará entre os que ascenderão? A ressurreição não é um enredo fictício ou um recurso literário, mas uma realidade profetizada. É a revelação do destino final dos que permanecem fiéis. Hoje, mais do que nunca, essa promessa ecoa como um chamado urgente. Não se trata apenas de esperar o futuro, mas de viver o presente com esperança, santidade e fé. Quando a trombeta soar, não haverá tempo para arrependimentos de última hora. A preparação precisa ser agora. Essa é a essência da promessa. Uma nova vida, uma nova realidade e a eternidade diante do Criador. Os cemitérios sempre foram símbolos de silêncio, de despedida e de fim. Ali estão registradas as histórias de homens e mulheres que, em vida, carregaram alegrias, dores, lutas e conquistas. As lápides guardam nomes, datas e memórias, mas não oferecem respostas. O vento que sopra entre as árvores e o som distante de pássaros apenas reforçam a ideia de quietude e eternidade. Contudo, a Bíblia revela que esse silêncio será interrompido de forma estrondosa. O apóstolo Paulo afirma que a trombeta de Deus soará. 1 Tessalonicenses 4:16. Esse som não será semelhante a nenhum outro já ouvido. Não será produzido por mãos humanas, nem terá origem em instrumentos terrenais. Será o toque celestial, o sinal do próprio Deus anunciando o início de um novo tempo. O que parecia definitivo, a morte, a separação, o luto, será abruptamente vencido pela força divina. A cena descrita é impactante. Túmulos se abrindo, corpos sendo levantados, ossos secos recebendo vida novamente. Não se trata de um espetáculo de ficção científica, mas de uma promessa registrada e preservada nas Escrituras. E, diferentemente de qualquer narrativa humana, essa realidade será visível a todos. O mundo inteiro testemunhará o poder de Deus. O profeta Ezequiel, em sua visão do Vale de Ossos Secos, 37, já apontava para o mesmo princípio. Onde havia apenas morte, Deus é capaz de soprar vida. A ressurreição dos mortos em Cristo será a concretização máxima desse poder. Cada corpo transformado será prova irrefutável de que a morte jamais teve domínio sobre os filhos de Deus. Mas o que mais chama a atenção não é apenas a ressurreição em si, mas o seu significado espiritual. O toque da trombeta será também o divisor de águas da humanidade. Para os que esperaram em Cristo, será o som mais esperado, sinal de vitória e libertação. Para os que o rejeitaram, será um alerta tardio, sinalizando que a oportunidade de salvação foi desperdiçada.
O silêncio dos cemitérios, que hoje remete à dor da separação, se converterá em um canto de triunfo. As lágrimas serão substituídas pelo espanto e pela alegria. Pais reencontrarão filhos, amigos abraçarão irmãos, gerações inteiras se unirão novamente na presença de Deus. O que parecia perdido para sempre será restaurado em glória. Contudo, esse capítulo da história humana não se resume ao extraordinário espetáculo da ressurreição. Ele carrega um chamado urgente: estar pronto. A trombeta não marcará apenas a vitória dos salvos, mas também o início da maior tribulação da terra para os que ficarem. O contraste entre vida e morte, esperança e desespero, será nítido e definitivo. O silêncio das sepulturas, portanto, é apenas temporário. O descanso dos que morreram em Cristo será interrompido pela voz do Senhor, que chama a vida eterna. Quando a trombeta soar, o que era pó se revestirá de incorruptibilidade e a vitória sobre a morte será completa. Esse será o dia em que o mundo entenderá que a história nunca esteve nas mãos do acaso, mas sempre nas mãos do Criador. Entre as mais profundas promessas das Escrituras está a transformação completa do corpo humano na ocasião da ressurreição e do arrebatamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Essa declaração não apenas inspira esperança, mas também revela a magnitude da obra divina que ocorrerá naquele dia. Hoje o corpo humano é limitado, sujeito à enfermidade, ao cansaço, ao envelhecimento e, inevitavelmente, à morte. Quantos sofrem com doenças incuráveis, quantos são marcados por dores físicas, quantos experimentam a fragilidade da carne. A morte, em sua realidade dura, parece colocar fim a tudo, mas a promessa de Deus vai além. Aquilo que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que era mortal se revestirá de imortalidade. Imagine o contraste. Um corpo que antes se curvava sob o peso da idade, agora erguido em vigor eterno. Aquele que padecia em fraqueza, agora levantado em glória. A transformação não será uma simples restauração daquilo que já foi, mas uma recriação, uma metamorfose divina que reflete a perfeição do próprio Cristo. O apóstolo João confirma essa verdade quando diz: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos." 1 3:2. O destino do crente não é apenas ressuscitar, mas tornar-se semelhante ao Senhor, revestido de sua glória e preparado para a eternidade. Essa promessa carrega implicações espirituais profundas. Não se trata apenas de escapar da morte, mas de ser introduzido em uma nova ordem de existência, livre do pecado, do sofrimento e da corrupção. Será o momento em que a identidade plena do Filho de Deus será revelada. Aquilo que hoje se encontra escondido em limitações humanas será exposto em perfeição divina. Além disso, a transformação dos vivos no arrebatamento é igualmente impactante. Paulo explica que aqueles que estiverem em Cristo e ainda respirando não precisarão passar pela morte para experimentar essa mudança. Em um instante, serão revestidos de corpos glorificados, aptos a se encontrarem com o Senhor nos ares. Essa transformação instantânea reforça o caráter sobrenatural e irresistível da obra de Deus. É importante destacar que essa realidade não é destinada a todos indiscriminadamente, mas apenas àqueles que entregaram sua vida a Jesus. A Bíblia enfatiza que o arrebatamento e a ressurreição são privilégios dos que creram no sacrifício do Cordeiro e foram lavados em seu sangue. O corpo glorificado será a recompensa da fé e da perseverança.
Portanto, quando refletimos sobre a transformação dos corpos, não vemos apenas um evento futuro, mas um lembrete presente de que nossa esperança não está neste mundo. A dor, a doença e a morte não definem o destino final dos filhos de Deus. Há uma promessa maior, eterna e incorruptível, esperando por aqueles que permanecem firmes na fé. Se a ressurreição dos mortos em Cristo já é um evento grandioso e surpreendente, ainda há algo igualmente extraordinário reservado para aqueles que estiverem vivos no dia da manifestação do Senhor, o arrebatamento. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,17, declara que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento é descrito como um acontecimento repentino, impossível de ser previsto ou controlado. Em um abrir e fechar de olhos, milhões de pessoas desaparecerão da terra, sendo instantaneamente transformadas e elevadas para encontrar Cristo. Não se trata de uma morte física, mas de uma transição sobrenatural da vida terrena para a vida eterna. Imagine a cena: famílias reunidas em suas casas, trabalhadores em seus afazeres, crianças brincando nas ruas, servos orando em congregações. De repente, todos os que pertencem a Cristo desaparecem deste mundo, seus corpos mortais transformados em corpos incorruptíveis. A ausência será notada imediatamente. Lugares vazios, casas silenciosas, veículos sem controle. O arrebatamento será impossível de ignorar. A Bíblia deixa claro que o arrebatamento não será universal, mas seletivo. Não se trata de pertencer a uma denominação ou carregar um rótulo religioso. O critério é único: ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. É preciso que as vestes espirituais estejam lavadas no sangue do Cordeiro. Somente aqueles que viveram em fé e santidade experimentarão essa gloriosa transformação. Esse evento também revela a justiça e a fidelidade de Deus. Durante séculos, os fiéis aguardaram a promessa da volta de Cristo. No arrebatamento, essa expectativa se concretiza. É o momento da recompensa dos que perseveraram, resistiram às tentações e permaneceram firmes na esperança. Para esses, o arrebatamento não será surpresa, mas cumprimento da palavra. Entretanto, para os que ficarem, a realidade será devastadora. O arrebatamento marcará não apenas a partida dos salvos, mas também o início de um período de caos mundial. Governos, economias e sociedades serão abalados pela súbita ausência de milhões de pessoas. Aviões cairão sem pilotos, carros se chocarão sem motoristas, famílias inteiras serão desfeitas em segundos. Esse caos abrirá espaço para a manifestação do Anticristo e para a grande tribulação, conforme descrito nas profecias bíblicas. Por isso, a mensagem do arrebatamento não deve ser vista apenas como um relato futurista, mas como um alerta urgente. A pergunta inevitável surge: estarei eu entre os que serão arrebatados? Não haverá tempo para preparar-se no momento em que a trombeta soar. O chamado é para que a preparação aconteça agora, no presente. O arrebatamento dos vivos é, portanto, a culminação da promessa de Cristo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. É a certeza de que a fé não é em vão e de que os que pertencem a Jesus jamais serão abandonados. O clímax da promessa bíblica sobre a ressurreição e o arrebatamento está no encontro com Cristo. Depois da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos vivos fiéis, ambos ascenderão juntos para se encontrarem com o Senhor nas nuvens, a fim de estar para sempre com Ele. 1 Tess 4:17. Esse encontro representa o cumprimento final da esperança cristã.
ver face a face aquele que foi adorado e amado sem jamais ter sido visto. A Bíblia descreve Jesus em sua glória com imagens de poder e majestade. O livro de Apocalipse fala de seus olhos como chamas de fogo, sua voz como o som de muitas águas e sua vestimenta resplandecente de pureza. Diante dessa visão, cada crente se prostrará em adoração, reconhecendo no Filho de Deus o cumprimento de todas as promessas. Será impossível conter a alegria, as lágrimas e a reverência diante do Rei dos Reis. Esse encontro será marcado por uma comunhão indescritível. Durante séculos, os servos de Cristo viveram pela fé, sustentados por sua palavra e pelo Espírito Santo. Agora, a fé dará lugar à visão. O Salvador que morreu na cruz e ressuscitou em triunfo se apresentará aos seus redimidos. Cada olhar se encontrará com os olhos do Mestre. Cada coração sentirá a plenitude de seu amor. Além do aspecto pessoal, esse encontro terá também uma dimensão coletiva impressionante. Multidões incontáveis de todas as nações, línguas e gerações se unirão naquele momento. Será uma assembleia perfeita, sem divisões, sem preconceitos, sem barreiras culturais. Todos unidos por um só motivo: louvar o Cordeiro que foi morto e vive para todo o sempre. A Bíblia ainda apresenta a imagem do casamento do Cordeiro. Ap 19, 7 e 9. Uma metáfora que aponta para a união eterna entre Cristo e sua igreja. O encontro nas nuvens é apenas o início dessa realidade. Como uma noiva adornada, a igreja será recebida pelo noivo e juntos entrarão no banquete eterno. Esse será um momento de plena celebração e de cumprimento da promessa feita por Jesus em João 14, 3. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para os salvos, o encontro com Cristo será a recompensa por cada lágrima derramada, por cada luta enfrentada, por cada renúncia feita em fidelidade ao Evangelho. O sofrimento terreno parecerá pequeno diante da glória eterna. A esperança que o sustentou finalmente se tornará realidade palpável. Entretanto, é importante lembrar que esse encontro não será universal. Apenas os que aceitaram o sacrifício de Cristo e permaneceram em sua graça participarão dessa reunião gloriosa. Por isso, a palavra insiste: hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Dos Iscos 6, 2. O convite está aberto, mas o preparo é pessoal e intransferível. Assim, o encontro com Cristo nas nuvens não é apenas uma promessa futura, mas uma motivação presente. Ele nos convida a viver em santidade, esperança e amor, aguardando com expectativa o dia em que a fé dará lugar à visão e estaremos para sempre com o Senhor. Se para os salvos o arrebatamento será um momento de triunfo, para os que permanecerem na terra será o início do maior caos já visto na história da humanidade. A súbita ausência de milhões de pessoas em todo o planeta não passará despercebida. Pelo contrário, o mundo inteiro será abalado, mergulhando em desespero, confusão e medo. Imagine aviões nos céus sem pilotos, carros desgovernados em estradas lotadas, hospitais sem médicos e enfermeiros, escolas sem professores e alunos. Famílias inteiras desaparecerão, enquanto outras serão divididas em segundos. O colapso social será imediato e inevitável. Governos, autoridades e líderes tentarão dar explicações, mas nenhuma justificativa humana conseguirá responder ao enigma daquilo que aconteceu. A Bíblia descreve esse momento como o dia do Senhor, que virá como ladrão de noite. 5:2. Assim como ninguém espera a chegada de um ladrão, o arrebatamento pegará o mundo desprevenido. Para os que rejeitaram a mensagem de Cristo, será tarde demais. A oportunidade de salvação terá ficado para trás. O cenário que se seguirá será marcado por medo coletivo e desordem mundial.
O sistema econômico global sofrerá colapsos, exércitos se desorganizarão e as estruturas sociais entrarão em crise. A ausência repentina dos cristãos será sentida em todos os níveis da sociedade. Aquilo que parecia estável desmoronará em questão de horas. É nesse contexto de caos que surgirá a figura do anticristo. A Bíblia alerta que após o arrebatamento haverá um tempo de grande tribulação, quando esse líder enganador se levantará prometendo soluções e paz. Ele se apresentará como o Salvador do mundo, oferecendo respostas ao que parecia inexplicável. Contudo, sua verdadeira intenção será instaurar um governo de engano e opressão, afastando ainda mais a humanidade de Deus. Para os que ficarem, esse será um tempo de dor e desespero sem precedentes. Muitos buscarão explicações espirituais, outros cairão em engano, aceitando versões distorcidas da verdade. A Bíblia deixa claro que esse período será marcado por perseguições, fome, catástrofes e guerras. O mundo que conhecemos será transformado em um palco de tribulação. O contraste entre o destino dos arrebatados e o destino dos que ficaram será evidente. Enquanto os salvos estarão em festa no encontro com Cristo, os que permanecerem viverão o início de uma era de sofrimento sem igual. Essa separação definitiva reforça a seriedade do chamado de Deus. Estás pronto para esse dia? O caos após o arrebatamento serve como um alerta solene. Ele mostra que a graça de Deus tem limite no tempo e que não podemos adiar a decisão de seguir a Cristo. O arrebatamento não será um evento simbólico, mas real e definitivo. A preparação não pode ser deixada para amanhã. Por isso, a mensagem se repete com urgência. Hoje é o tempo da salvação. O Senhor chama cada pessoa a decidir enquanto ainda há oportunidade. Quando a trombeta soar, será tarde demais para arrependimentos. Logo após o arrebatamento da igreja e o consequente caos global, terá início um período descrito na Bíblia como a Grande Tribulação. Esse tempo será marcado por sofrimentos jamais vistos, tanto em intensidade quanto em escala. Jesus advertiu em Mateus 24:21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E grande tribulação não será apenas um período de desordem social ou econômica, mas um juízo direto de Deus sobre a terra. Catástrofes naturais, guerras e perseguições religiosas se intensificarão. Os que ficaram perceberão que a esperança de escapar do juízo já não existe. A oportunidade foi dada antes, mas rejeitada. Nesse cenário, surgirá a figura do anticristo, um líder carismático que se apresentará como solucionador dos problemas mundiais. Sua estratégia será oferecer paz e estabilidade em meio ao caos. Muitos o verão como salvador, mas na realidade ele será instrumento de engano e opressão. Ele firmará alianças, controlará economias e exigirá adoração, conduzindo as nações a um falso senso de segurança. Outro elemento central desse período será a implantação do que Apocalipse chama de a marca da besta, AP 13:16-17. Essa marca será requisito para comprar e vender, controlando completamente a vida econômica e social das pessoas. Quem se recusar a aceitá-la será perseguido e, em muitos casos, condenado à morte. Essa será uma das maiores provas de fidelidade para aqueles que, mesmo após o arrebatamento, decidirem entregar suas vidas a Cristo. A Bíblia descreve também pragas e julgamentos que cairão sobre a terra durante a tribulação. Águas se tornando amargas, escuridão cobrindo regiões, pestes se espalhando e catástrofes abalando a natureza. O objetivo desses juízos não será apenas punir, mas também revelar a santidade e a soberania de Deus. Ainda assim, muitos corações permanecerão endurecidos, recusando-se a se arrepender. Esse período, embora terrível,
também será marcado pela conversão de muitos. A palavra fala de mártires, pessoas que, reconhecendo que ficaram para trás, se arrependerão e entregarão suas vidas a Cristo, mesmo diante da perseguição. Eles pagarão um alto preço, mas sua fé os conduzirá à salvação eterna. A grande tribulação serve como um aviso para todos os que ainda têm tempo de se preparar. Ela mostra que a rejeição à graça de Deus resulta em consequências sérias e inevitáveis. Ao mesmo tempo, aponta para a fidelidade do Senhor, que não deixa sua justiça ser ignorada. Para os salvos, a esperança é clara. Não passarão por esse período, pois terão sido arrebatados para estar com Cristo. Para os que permanecem indecisos, o chamado é urgente. Não esperar pelo amanhã, mas decidir hoje. A grande tribulação será o capítulo mais sombrio da humanidade, mas também confirmará que a palavra de Deus é verdadeira e infalível. É o lembrete de que o tempo da graça não deve ser desprezado. Um dos aspectos mais marcantes do arrebatamento e dos eventos que o sucedem é a clara e definitiva separação entre os que pertencem a Cristo e os que escolheram rejeitá-lo. Essa divisão, tão nítida nas Escrituras, não será baseada em rótulos religiosos, tradições humanas ou aparências externas, mas em uma única condição: ter um relacionamento genuíno com Jesus. Jesus já havia advertido sobre essa realidade em Mateus 24, 40 a 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Esse texto revela que, no momento do arrebatamento, haverá uma separação repentina, sem aviso prévio. Pessoas, lado a lado, terão destinos completamente diferentes. Uma será arrebatada para a glória, a outra ficará para enfrentar a tribulação. Essa separação é o resultado de escolhas feitas ao longo da vida. Muitos acreditam que pertencer a uma religião ou praticar atos de bondade basta para garantir salvação. Contudo, a Bíblia insiste que a verdadeira garantia está em aceitar Cristo como Salvador e Senhor, vivendo em obediência e santidade. O arrebatamento revelará essa diferença de forma incontestável. Para os fiéis, esse será o momento da recompensa. Anos de perseverança, renúncia e fé culminarão na vitória de estar para sempre com o Senhor. A alegria será indescritível. Reencontros com entes queridos, corpos transformados e a certeza de que o sofrimento ficou para trás. Será o início da eternidade em comunhão plena com Deus. Já para os infiéis, a realidade será dura e dolorosa. Muitos perceberão tarde demais que tiveram inúmeras oportunidades de ouvir a palavra, mas escolheram ignorá-la. O arrebatamento funcionará como um divisor de águas. Os que subiram desfrutarão da presença de Cristo, enquanto os que ficaram experimentarão o caos e a grande tribulação. A separação não será apenas física, mas também espiritual e eterna. Jesus relatou em Mateus 25, 32, 33, que no juízo final separará as ovelhas dos bodes, as primeiras à sua direita, destinadas à vida eterna, os segundos à esquerda, destinados à condenação. O arrebatamento é o início desse processo de distinção, evidenciando que não há meio termo entre estar com Cristo ou sem Ele. Esse capítulo da história serve de alerta para todos que ainda estão em dúvida. Não haverá oportunidade de última hora quando a trombeta soar. O chamado da palavra é claro. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Gab 3,15. A preparação deve ser feita no presente, porque o futuro pode chegar em um piscar de olhos. A separação entre fiéis e infiéis também demonstra a justiça de Deus. Ele não é injusto para esquecer os que lhe foram leais, nem tampouco deixará sem consequência a rejeição deliberada de sua graça. Sua fidelidade e santidade exigem que cada escolha humana tenha um desfecho correspondente.
Portanto, a pergunta inevitável permanece: de qual lado você estará quando esse dia chegar? Entre os que ascendem com Cristo ou entre os que ficam para enfrentar a tribulação? O arrebatamento e a ressurreição dos mortos em Cristo não marcam apenas o fim da história como a conhecemos, mas o início de uma nova realidade, a eternidade com o Senhor. Esse é o destino final prometido aos que perseveraram na fé. Mais do que escapar do juízo ou da tribulação, o maior prêmio para o crente será viver para sempre diante da presença gloriosa de Cristo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,17, resume esse clímax em poucas palavras: e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa frase simples carrega uma profundidade infinita. Estar sempre com o Senhor significa ausência total de separação, dor ou pecado. É a comunhão plena, perfeita e eterna que nenhum ser humano jamais experimentou em sua totalidade nesta vida. A eternidade com Cristo será marcada pela restauração de todas as coisas. O livro de Apocalipse descreve um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, morte, pranto ou dor. AP 21:4. Tudo aquilo que hoje causa sofrimento deixará de existir. O pecado, que trouxe a morte e a corrupção, será completamente erradicado. No lugar dele, reinará a justiça, a paz e a alegria eternas. Essa eternidade também é descrita como uma celebração. A Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro, AP 19:7-9, uma festa de união entre Cristo e a sua igreja. Será um tempo de celebração sem fim, onde os salvos se unirão em um só coro para exaltar o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Essa festa simboliza a vitória definitiva do amor e da graça de Deus sobre o pecado e a morte. Outro aspecto fundamental da eternidade é a recompensa pessoal. Cada servo fiel receberá de Cristo a coroa da vida, AP 2:10, símbolo de vitória e honra. Mais do que um prêmio material, essa recompensa será a confirmação de que a fé não foi em vão. Cada lágrima derramada, cada luta enfrentada e cada renúncia feita por amor a Cristo terá valido a pena. Viver a eternidade com Cristo não será apenas desfrutar de bênçãos, mas também participar de sua glória. A Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3:2. Isso significa que a transformação que começará na ressurreição se completará na eternidade, quando refletiremos plenamente a imagem do Salvador. Para os salvos, a eternidade é a concretização da esperança que os sustentou. Para os que rejeitaram, é a lembrança dolorosa da oportunidade perdida. Essa realidade reforça a importância de decidir pelo Senhor enquanto há tempo. Assim, a eternidade com Cristo não é apenas um futuro distante, mas uma promessa que deve moldar a forma como vivemos hoje. Se cremos que estaremos para sempre com Ele, nossa vida deve refletir essa esperança em santidade, fidelidade e amor. O céu é real, a eternidade é certa e Cristo já preparou o lugar. A única questão é: estaremos entre aqueles que herdarão essa promessa? Todos os capítulos anteriores nos conduzem a uma conclusão inevitável: o arrebatamento, a ressurreição, a transformação, o encontro com Cristo, o caos na terra e a eternidade são realidades profetizadas nas Escrituras. Não se trata de histórias simbólicas ou lendas antigas, mas de acontecimentos certos que moldarão o destino final de cada ser humano. Diante disso, resta apenas uma questão: qual será a nossa decisão? A palavra de Deus afirma em 2 Coríntios 6:2: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Essa declaração nos lembra que não podemos adiar a escolha de seguir a Cristo. Muitos acreditam que terão tempo no futuro, que poderão se arrepender mais tarde, mas o arrebatamento será repentino, em um piscar de olhos, sem dar espaço para arrependimento de última hora.
O chamado à decisão é urgente porque a eternidade está em jogo. Jesus foi claro ao afirmar que existem apenas dois caminhos: o estreito, que leva à vida, e o largo, que conduz à perdição. 7, 13 e 14. Não existe uma terceira opção, um lugar neutro ou um estado intermediário. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. Essa decisão não é apenas intelectual ou emocional, mas envolve entrega completa. Não basta reconhecer a existência de Deus ou admirar os ensinamentos de Jesus. É necessário confessá-lo como Senhor e Salvador, crer em seu sacrifício na cruz e viver uma vida de obediência e santidade. É uma escolha que transforma o coração, as atitudes e o destino eterno. O arrebatamento será o momento em que essa escolha será revelada de forma pública e definitiva. Aqueles que decidiram por Cristo serão arrebatados para a glória. Os que rejeitaram ou adiaram essa decisão enfrentarão a grande tribulação. Por isso, cada um de nós deve responder à pergunta essencial: estarei pronto quando a trombeta soar? É importante lembrar que a salvação é um presente gratuito, oferecido pela graça de Deus. Não pode ser comprada com boas obras, nem conquistada por méritos pessoais. Efésios 2, 8, 9 deixa isso claro. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A única condição é aceitar esse presente e viver em fidelidade a Ele. O chamado à decisão também é um convite ao compromisso diário. Seguir a Cristo não é apenas uma oração feita em um momento, mas uma caminhada de fé. É viver em comunhão com Deus, resistindo ao pecado, amando ao próximo e anunciando o Evangelho. É preparar-se constantemente, sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer instante. Diante de tudo isso, a mensagem final é simples e poderosa: não adie a sua escolha. A eternidade está diante de cada um de nós, e a trombeta pode soar a qualquer momento. Hoje é o tempo de entregar-se a Cristo, de viver em santidade e de preparar-se para o grande encontro. Que cada coração possa responder ao chamado com fé e convicção. Senhor Jesus, eu quero estar pronto para subir contigo. Chegamos ao fim desta jornada, mas a mensagem não termina aqui. O arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, o encontro com Cristo e a eternidade não são apenas capítulos de um livro, são realidades profetizadas que se aproximam a cada dia. Você agora sabe o que está por vir. A pergunta que ecoa é: estará você pronto quando a trombeta soar? Se a resposta ainda é incerta, hoje é o tempo de decidir. Não adie, não espere pelo amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Jesus Cristo chama você para entregar sua vida, viver em santidade e estar preparado para o grande encontro. E se esta mensagem tocou seu coração, eu convido você a dar um passo a mais. Compartilhe sua decisão. Deixe um comentário dizendo: Senhor Jesus, eu quero estar pronto para subir contigo. Esse simples gesto pode ser o início de uma transformação, não só em sua vida, mas também na de outros que lerem seu testemunho. Além disso, eu peço, inscreva-se no canal ou na plataforma onde este conteúdo chegou até você. Ao se inscrever, você estará acompanhando novas mensagens, estudos e reflexões que fortalecerão sua fé e ajudarão você a permanecer firme até o fim. Comente, inscreva-se, compartilhe. Sua voz pode ser uma semente de esperança para outros. O tempo é curto. A trombeta pode soar a qualquer momento. Que você esteja entre os que subirão para a eternidade com Cristo.